Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos em mais um vídeo sobre o divórcio. O divórcio nunca esteve nos planos de Deus e nem está. O próprio Jesus, quando trouxe o reino de Deus, ele declarou: "O que Deus ajuntou, não separe o homem." Muito embora esteja fora dos planos de Deus e não é vontade de Deus, é uma realidade entre nós. O ideal é que o casamento dure a vida toda, mas a realidade tem nos mostrado algo diferente. Pesquisas têm demonstrado que 1/4 dos casamentos de crentes, de ditos evangélicos, eles acabam em média de 15 anos ou menos. E as pesquisas também apontam que o divórcio ou o número de divórcios está igualitário entre crentes e não crentes. Então veja que isso é uma realidade que nós estamos vivendo e nós não pretendemos esgotar ou dizer todas as causas de um divórcio, mas nós vamos enumerar 4 causas. Antes, porém, é bom que a gente entenda que a maioria dos que se casam, eles casam com objetivos errados ou com perspectivas erradas a respeito do casamento. Então essa falta de conhecimento, essa falta de perspectiva correta quanto ao casamento tem levado muitos a desistirem do casamento, às vezes com poucos meses ou anos de casamento. O nosso ideal é que nós nos fortalecemos e nós cumpramos o desejo e a vontade de Deus, que é que o casamento dure até que a morte nos separe. Mas eu quero enumerar 4 causas e terão muitas. É claro que tem outras causas que envolvem causas para o divórcio. Mas a gente vê que essas 4 possivelmente são as principais e as outras encaixam-se também dentro dessa. A primeira causa para o divórcio que a gente vê é que os casais chegam a um momento que olham um para o outro e diz: não somos compatíveis. Ou seja, a incompatibilidade. Agora, se notaram incompatibilidades depois do namoro, no casamento, é algo que deve ser superado. E é claro, sempre haverão incompatibilidades. Aliás, nós não casamos com pessoas idênticas a nós, né? O nosso cônjuge, ele é totalmente diferente de nós. E isto é algo que é benéfico, porque as diferenças se completam. Se nós formos valorizar ou maximizar as diferenças, é claro que nós vamos chegar num momento que vamos dizer, não tem condição de continuar casados, porque a diferença é muito grande. Então nós devemos, sim, não maximizar essas diferenças, não focar nessas diferenças e procurar ajustes. E é claro, esses ajustes acontecem com o tempo. Todos nós mudamos com o tempo e mudamos para melhor. Com certeza, alguns mudam para pior, mas isso é coisa rara. Sempre nós estamos melhorando, principalmente se nós estivermos na presença do Senhor e que cada um queira melhorar. Então, incompatibilidade não é motivo para se separar no primeiro momento, uma vez que essas incompatibilidades podem ser plenamente mudadas, ajustadas e podemos tirar proveito delas. Uma outra segunda causa que poderíamos aqui avaliar é que muitos dizem: o amor acabou. O amor acabou. Não há mais amor entre nós. Então, para que viver casado se não há amor? Ou como viver casado se não há amor? Agora, muitos desconhecem que o amor é como uma chama. Se alimentado, cresce. Se não alimentado, decresce e às vezes morre. Então o amor, com base no que a Bíblia diz, ele deve ser uma decisão e não um sentimento.
Quando eu digo que o amor acabou, eu estou dizendo de um sentimento. E às vezes o sentimento pode acabar. O sentimento de amar pode desaparecer. Agora, o amor é algo divino, é algo que não desaparece. E se eu começar a alimentar o meu sentimento baseado no amor de Deus em mim, com certeza o sentimento voltará a fluir novamente. Então é só uma questão de tempo também. Às vezes as pessoas se apressam muito em tomar decisões e depois podem às vezes arrepender-se. Então não tome uma decisão tão assim, de consequências tão amplas, baseado numa questão momentânea de falta de amor ou falta de sentimento de amor. Uma terceira causa que a gente vê com frequência também é a traição. Ah, fui traído, não tolero, é a última coisa. É claro, a traição é algo muito sério e muito pesado dentro de um relacionamento. Mas também pode ser superado, uma vez que nós vemos que muitos superam esta questão. Por quê? É bom a gente avaliar que algum tipo de traição ele é motivado pela própria natureza da pessoa. Às vezes a pessoa tem um comportamento um pouco assim desconexo com a vida de casado e favorece e cai em uma traição, cai em um adultério. Agora, muitas vezes o adultério também pode ser até algo provocado. Imagine que se um casal não cumpre os seus deveres conjugais um para com o outro, esse casal está abrindo portas para que o adultério aconteça. Mas é claro, nem sempre é isso, mas pode ser isso. E aí, como fica a situação quando um dos cônjuges provoca uma situação de traição, de adultério? É muito sério. Então, mas de uma forma geral, o perdão deve superar qualquer situação. Qualquer situação. Não existe pecado mais grave do que o outro. Às vezes nós julgamos que o adultério, a traição, seria um pecado de um tamanho tão grande que não poderíamos perdoar. Mas não é bem assim. Nós temos na lista de pecados ali, principalmente em Coríntios 6,10 ou 6,9, que diz ali, às vezes, algo tão simples como avareza, como maldizente, equiparado ao pecado de prostituição. Então, um pecado de prostituição, adultério, não é tão grave quanto uma mentira. Ou mais do que uma mentira? Não. Então, o perdão pode superar a situação. É claro, às vezes no momento vem aquela ira e aquele desejo até mesmo de vingança e não perdão. Mas se a gente refrescar a cabeça, a gente sabe que como nós precisamos do perdão de Deus, nós também devemos perdoar a outra pessoa. Alguém poderia dizer, eu perdoo, mas eu não convivo mais. É uma outra situação muito difícil, porque como eu perdoo e não tenho condição de conviver? É uma situação um pouco complicada, mas não estamos aqui para julgar a ninguém. Só estamos para dizer, você pode perdoar e superar até mesmo a traição. E em último lugar, em quarto lugar, a gente pode ver que muitos casais se separam por problemas financeiros. Problemas financeiros que às vezes afetam um determinado tempo da vida, tempo da família. Nunca deveria ser assim. Mas se há uma dificuldade, ambos, os dois, deveriam trabalhar para que fosse superado e vencido a dificuldade. Agora, muitos casais se separam porque às vezes o marido não consegue dar o conforto e o suporte ou atender aos desejos que a esposa quer. E isto fica um pouco complicado e ela acaba chutando o pau da barraca e se separando por causa dessa situação. Nunca deveria ser assim, porque a vida é cíclica.
Tem muitos momentos que podemos estar no auge, no topo, bem, mas pode a roda virar e a gente passar por dificuldades, mas não significa que vamos ficar naquela dificuldade para sempre. Nós vamos dar a volta por cima, principalmente se houver dois interessados no mesmo objetivo. A Bíblia diz que é melhor serem dois, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, o trabalho conjunto pode superar uma crise financeira e não pode ser e não deve ser motivo de uma separação. Existem muitas outras causas de que as pessoas se separam. E a gente sabe que todas elas, se pensadas bem, se analisadas, se procurado ter solução, não chegará ao divórcio. E é claro, às vezes a pessoa vê uma saída para a sua felicidade no divórcio. E pode ser que nos primeiros momentos, nos primeiros meses de um divórcio e um novo relacionamento, pode ser que traga muita felicidade e prazer. Mas as estatísticas dizem também que um segundo casamento, ele traz mais insatisfação do que o primeiro. É uma estatística. É claro que tudo tem a sua exceção. Mas o nosso desejo é que você, casado, você que vá casar, possa avaliar todas as situações e não tomar decisões precipitadas que depois poderão trazer muita tristeza, muito dissabor, muita dor. Que Deus te abençoe e que você vença superando todas as dificuldades, agradando ao Senhor em tudo, para a glória dele, para a felicidade sua, do seu cônjuge, da sua família, dos seus filhos. Deus te abençoe.